quinta sessão extraordinária de 2023, 29 de março de 2023. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram. Saúdo também os ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo Amparense. Boa tarde ao público presente. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta. Projeto de Lei número 34 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações da Lei Municipal número 4.263, de 12 de setembro de 2022, e número 4.294, de 26 de janeiro de 2023, e da outras providências. O projeto de lei contém emenda. Passamos à leitura da emenda. A emenda número 12 ao projeto de lei número 34 de 2023, de autoria da vereadora Alice Veríssimo, que altera as disposições do projeto de lei número 34 de 2023 na forma que especifica. A emenda, posso ler? A emenda número 12 de 2023. Artigo 1º. Ficam alteradas as seguintes disposições do projeto de lei número 34 de 2023, que passam a conter a seguinte redação. Artigo 5º da Lei Municipal número 4.263, de 12 de setembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O salário a ser aplicado aos empregados públicos ocupantes dos cargos de agente de combate a endemias e vigilância ambiental e de agente comunitário de saúde não poderá ser inferior a 2 salários mínimos, em conformidade com a emenda constitucional número 120 de 2022, acrescidos de 8,33%. Artigo 2º. Fica autorizado o pagamento, de forma retroativa a janeiro de 2023, a diferença de salários aos empregados públicos ocupantes dos cargos de agente de combate a endemias e vigilância ambiental e de agente comunitário de saúde, cujo valor não tenha atingido o mínimo previsto no artigo 5º da Lei nº 4.263, de 12 de setembro de 2022. Artigo 3º. A alínea A do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.294, de 26 de janeiro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. A linha A. 5,79 pontos percentuais a título de revisão geral anual referida no artigo 36 da Lei Municipal número 4.021, de 8 de agosto de 2019,
e no artigo 35 da Lei Municipal número 3.840, de 5 de outubro de 2015, a partir de 1º de janeiro de 2023. A justificativa a emenda tem por objetivo realizar correções gramaticais e de redação, no intuito de aperfeiçoar o texto do projeto de lei. Em razão disso, pedimos aos nobres pares a aprovação. A emenda está em discussão. Acho que a secretária Alice, que é também presidente da Comissão de Justiça, explicou muito bem, né? A emenda, não tem dúvida. A emenda está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Passamos então à discussão do projeto. Alguém falar? Não, no final só. Alguém quer discutir o projeto? A Silvia quer falar alguma coisa? E se? O projeto foi enviado, né, para corrigir a questão salarial dos agentes comunitários de saúde. Foi realizada uma reunião no gabinete com membros das unidades de saúde, um representante de cada unidade de saúde. Do Legislativo também? Do Legislativo também, tivemos participantes. Para a correção, porque quando foi feita a readequação, né, da incorporação do 14º salário, para os agentes, os cargos dos agentes de combate a endemias e vigilância ambiental e do agente comunitário de saúde, o 14º acabou sendo computado dentro daquele salário. Então, foi feita toda essa reorganização para readequar realmente o salário de acordo com o piso salarial mínimo, e a eles está garantido, né, todos os anos após a revisão do salário mínimo, será acrescido dos 8,33, que refere-se ao 14º salário, que foi readequado para todos os servidores. Eu peço a palavra, senhor presidente, e eu acho que isso daí vem em conformidade com as reivindicações da categoria, que eles estavam pleiteando isso. Então é oportuno, né, que isso seja aprovado pelos nobres pares. Lembrando que o piso da categoria são 2 salários mínimos, né? Federal. Peço a palavra, senhor presidente. Conrado? É importante ressaltar também que quando a gente percebeu que essa categoria não estava sendo, digamos assim, beneficiada, né, com a porcentagem aí que as outras categorias foram, a gente iniciou também uma conversação e negociação com o executivo, né? Foi através de negociação dos vereadores, de empenho aí do presidente, de todos nós aí, que aí o prefeito entendeu a situação e acabou mandando o projeto para a Câmara. Então, isso aí foi uma conversação e isso a gente vê que a negociação também é muito importante, né? Ao invés de ficar brigando às vezes, o líder de governo, o líder de bancada, os demais vereadores, e aí chegamos aí hoje à ação do projeto e à votação hoje. Eu só queria complementar com vocês aí, quando a Alice falou da reunião no gabinete do prefeito, a participação do Legislativo foi da Silvia, do André e minha, né? Acho que eu estava presente também, acho que não tinha mais ninguém, mas ficou o convite aí para alguém participar e os dois participaram junto, tá bom? O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável.
Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. A emenda está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pastor Elson. Muitas pessoas me perguntou sobre a anistia do SAI, né, e também do IPTU. Eu sei que as pessoas falam assim, todo ano dão oportunidade, mas para quem deve é importante e para o SAI também, né? Pelo menos ganha e recebe, dá oportunidade para quem queira. Porque muitas pessoas vai para a justiça depois, aí fica em dívida ativa. E querendo ou não tem que pagar. Então, pelo menos com esse desconto aí, dá a oportunidade da pessoa negociar até a dívida que está ativa. Obrigado. Próximo, mais alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Eu gostaria somente de ressaltar a importância quanto às entidades filantrópicas, né? Que às vezes as Santas Casas, tipo a Ana Sintra, com a beneficência, eles têm algum saldo a ser pago. Então, a liberação dos juros e multas vai ser de grande valia para essas entidades filantrópicas. Tá? É isso que eu gostaria de ressaltar. Mais alguém? Eu acho importante o refis, como o pastor falou, o Casotti também. Eu só acho que a prefeitura em si, sei lá, o SAI, deveria criar algum mecanismo, alguma coisa também para quem paga em dia, né? Porque quem paga em dia também tem que ser beneficiado. Porque você está lá, você pagou em dia, né? Enquanto que a pessoa atrasou, a gente sabe que tem muitos motivos, acontece vários, tal, então ninguém está livre disso. Mas aí você tem essa situação do refis, de chegar lá, poder negociar sua dívida até diminuindo o valor, né? Agora, quem paga em dia, o que ganha? Então, acho que a prefeitura deve estudar uma forma aí também de não é beneficiar, mas, né, de poder fazer alguma coisa, sei lá, um tipo de sorteio, alguma coisa, para essas pessoas que pagam em dia também, né? Isso acontece em algumas cidades já sobre isso também, né? Deve ter algumas cidades que fazem presidente, isso. só um minutinho, está R$ 78. Está errado. É complicado, mas o projeto está em votação, votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente, eu requeiro a dispensa da redação final. O requerimento da dispensa da redação final pela vereadora Alice está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento para a dispensa da redação final foi aprovado por todos os vereadores. Próximo projeto. Projeto de lei número 40 de 2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o Poder Executivo a abrir em seu orçamento anual crédito adicional especial e dá outras providências. O projeto de lei está em discussão. Quem quer? Só para explicar, Alice, é uma mudança de dotação para a Secretaria de Obras, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Por conta do complexo aqui da
da rotatória, perto da Paraty, ali daquele espaço, né? Cotatória do café. Isso, do café. Então está abrindo esse crédito na Secretaria de Obras, né? Obras? Secretaria de Obras e Infraestrutura. O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 41 de 2023, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na lei número 2501, de 19 de outubro de 1999, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Presidente, eu peço, por favor, uma pausa de alguns minutinhos só para a gente conversar sobre o projeto. O pedido da vereadora Silvia, o requerimento verbal para uma reunião rápida. Pode ser? Eu também concordo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Rapidinho?
projeto está em discussão. Não, já foi lido, né? Só tá, o projeto continua, foi pausado pela Silvinha. O projeto está em discussão, se alguém quiser falar alguma coisa. Peço a palavra, presidente. Vereadora Silvia. Eu acho que mais uma vez, infelizmente, a gente se reúne nessa casa para votar um projeto super complexo, para votar um projeto que interfere diretamente na vida de muitas pessoas, e quando eu falo muitas pessoas, eu nem estou falando só de conselheiro tutelar, estou falando das pessoas que precisam, né, e usam do conselho tutelar, ou seja, a maioria da população, que a gente sabe que infelizmente, a gente vive uma situação onde boa parte da população acaba, em algum momento, passando pelo conselho tutelar, e a gente está tendo que votar a toque de caixa, a gente está tendo que votar com prazo apertado. A gente, como Câmara Municipal, como vereadores, nós estamos sendo privados do nosso direito de discutir algo. A gente não teve condição de discutir, né? É muito triste que tenha vindo desse jeito. A gente entende que é preciso, que existe o tempo para a entrega dessa modificação na lei, que precisa mesmo de adequação, né? Ali se colocou, quando a gente estava lá atrás, agora alinhando algumas coisas, conversando entre os vereadores, ela colocou para a gente que, poxa, as atualizações são de 2014, né? O ensino médio, por exemplo, saiu em 2014 na norma, e o regimento daqui de Amparo não falava sobre isso, né? A gente tem um atraso aí de quase 10 anos. É um absurdo que essa lei não tenha sido atualizada. Então, nós vereadores temos um comprometimento em atualizar, uma visão positiva quanto à revisão dessa legislação, porque está atrasada de fato. Só que qual é o problema? Poxa vida, gente, de novo vem num espaço extremamente apertado, né? A gente teve que tomar conhecimento de algumas coisas hoje. E qual é o problema? Diferente de outros projetos que a gente pode falar, não, vamos adiar uma semana, vamos adiar para a gente conversar melhor, já que surgiram dúvidas. Esse aqui não tem como a gente adiar, porque se a gente adiar, a gente interfere no processo eleitoral todo, porque aí não consegue adicionar essas questões no processo eleitoral depois. Então, olha a situação em que os vereadores dessa casa estão sendo mais uma vez colocados. Olha a situação que o Executivo coloca a gente, né? Mais uma vez, como já falaram, né, usaram essa expressão, colocam a bomba para estourar onde? Na Câmara Municipal. Né? É muito fácil fazer isso, né? A gente depois é atacado, a gente depois é questionado, e a bomba vem aqui. Eu, mesmo sendo da oposição, eu fico preocupadíssima, porque eu falo, como que eu vou votar contra algo que está precisando regulamentar? Ou mais que isso, como eu vou votar contra algo que eu estou conversando com conselheiros do Conselho da Criança e do Adolescente, estão me falando, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Como que acontece um negócio desse, né? Como que a gente fica? Outra coisa importante, o Conselho da Criança e do Adolescente enviou uma minuta para o Executivo com todas as sugestões que o Conselho tinha de alteração de edital. Enviou essa minuta já tem um tempo. E aí, eles mesmos só foram ver que não tinha nada praticamente dessa minuta quando saiu a lei aqui. E aí, como é que fica? Para que serviu toda essa trabalheira de criar uma comissão no Conselho da Criança e do Adolescente, se chegou na hora de colocar a lei, escolheram um único critério? Escolheram uma única situação para colocar aqui. Gente, olha a situação que colocaram nós vereadores. Isso é muito sério. Eu usei a expressão meio informal aqui, a hora que eu chamei os nobres pares para a gente conversar, e eu falei, a gente está hoje aqui entre a cruz e a espada. Por que é de fato isso? Porque, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas, colegas do Conselho da Criança e do Adolescente falando, não, tem que ter prova, a gente é a favor da prova, a prova é importante. Apesar de que eu, particularmente, tenho uma opinião diferente dessa, eu falei isso, inclusive, para a conselheira que eu conversei, eu falei, olha, eu, particularmente, não acredito em prova como critério para conselho tutelar, porque eu vejo o conselho tutelar da mesma forma que eu vejo a Câmara. Tem, inclusive, registro de áudio disso. Eu falei, eu votaria a favor por conta de uma demanda popular que parte do conselho, que é um órgão representativo, o conselho CMDCA, que é um órgão representativo, que eu sei que vocês que fazem o processo eleitoral, votaria em respeito à decisão popular de vocês. Eu, particularmente, acho que é como vereador, é algo representativo. Você não tem que escolher quem vai melhor numa prova para entrar. Eu acho que não é fator
de escolha de conselheiro tutelar. Por outro lado, quando a gente olha as cidades no entorno da gente, todas estão aplicando prova. Todas estão aplicando prova. Aí a gente fica numa situação complicada, de novo. Se o projeto vem com tempo hábil, a gente consegue conversar, a gente consegue fazer grupos de estudo, a gente consegue ouvir um lado, a gente consegue ouvir o outro, a gente consegue dialogar, a gente consegue muitas vezes fazer os lados que são opostos conversar e chegar numa conclusão que é boa para todo mundo. Né? Agora mesmo aqui, em 5 minutos que a gente conversou com as pessoas aqui, a gente até pensou em algumas possibilidades. Só que a gente não teve esse tempo hábil. Olha a situação que a gente é colocado mais uma vez nessa casa. Mais uma vez a gente está nervoso, a gente está em desespero, passando nervoso. E sinceramente, gente, eu duvido que o executivo está nervoso como a gente está. Eu sinceramente duvido que o executivo está preocupado como eu sei que todos vocês estão. Porque todo mundo aqui está. Quando a gente foi conversar lá atrás, todo mundo aqui estava preocupado. Está preocupado ainda. Porque é uma situação muito grave. Não se manda toque de caixa um projeto desse. Só que, por outro lado, como que a gente vai contra um projeto se precisa sair o edital de eleição? Olha a situação que a gente está. E a gente sabe que a gente vai levar pancada de qualquer jeito. A gente vai, por quê? Porque não houve uma conversa entre as partes. Como que pode? Como que pode não ter uma discussão sobre isso? Como que pode a gente não poder chamar a discussão sobre isso? A gente vai apanhar. Quem votar favorável vai apanhar. Quem votar contrário vai apanhar. Vai, os dois. Por quê? Porque o processo democrático não foi respeitado. Não foi. É algo muito sério. E aí, como que vota contra se tem que resolver o edital do Conselho? Todas as cidades já estão soltando seus editais. A gente está tendo que votar às pressas uma lei para poder soltar o edital ainda. Gente, isso é muito triste, não consigo achar outra classificação. Muito triste. A gente está atrasado no processo, e aí chega desse jeito para a gente. O que, sinceramente, eu deixo essa pergunta, o que a gente faz? É absurdo. É absurdo colocar o vereador nessa situação e colocar a população, que no final das contas, quem vai pagar é a população como um todo. Pelo nosso erro ou pelo nosso acerto, que nem partiu de nós. Então, eu vejo esse projeto como um desrespeito à nossa Casa de Leis. Eu vejo esse projeto como mais um desrespeito à nossa Casa de Leis. O mínimo era a gente poder ter conversado sobre ele. Tantos outros projetos, às vezes até mais simples, a gente fica um tempão conversando e vai, faz emenda e volta e vai e volta. Esse aqui não. Então, era um projeto que até sexta-feira havia uma certa tranquilidade, porque o pessoal que fez a indicação da minuta, até segunda-feira, terça, segunda, já nem sei os dias, é tão pouco tempo que eu misturo. Até ontem, tinha uma tranquilidade, porque as pessoas achavam que a minuta inteira do Conselho estava aqui. Aí agora é um projeto que não agrada nem o Conselho, porque cortaram um monte de sugestão, não agrada as pessoas que têm essa percepção, que é muito parecida com a minha pessoal, de que o Conselho Tutelar está mais atrelado com a ideia de uma eleição de vereador do que um cargo técnico em si. Então desagrada todo mundo. Todo mundo sai desagradado disso aqui. Olha o problema que a gente tem. Como é que faz? A gente não consegue nem se articular. Vamos se articular politicamente para tentar derrubar, ou para tentar manter, ou para tentar pôr outra coisa. Não dá tempo. Não dá tempo de se articular de forma alguma. Então é triste. Mais uma vez eu coloco aqui, eu lamento a gente estar vivendo isso mais uma vez, né? É muito, muito, muito complicado. O que eu sugiro, presidente, e foi algo também que surgiu com a conversa com todos vocês, entre vocês, partiu do coletivo da Câmara, é que a gente, pelo menos, então, faça uma comissão de vereadores, né? E que essa comissão seja aberta para todos os vereadores e que a gente participe ativamente como comissão de todo esse processo. Todo o processo eleitoral do Conselho Tutelar vai ter a comissão da Câmara participando ativamente, diretamente. Porque a gente não pode ter nenhum tipo de possibilidade de problema num processo tão sério como esse, que, como eu disse no começo da minha fala, e todo mundo... Foi protocolado em 23?
Não. Carlito, a questão é que todo mundo achava que o projeto estava contento. Essa é a questão. O problema é que, pela liderança, presidente, Pode ser. pela liderança, o grande problema que a gente coloca é que eu realmente achei que esse projeto estava tranquilo, porque eu conversei com o pessoal que elaborou a minuta e eles falaram, tá tranquilo, é isso aí. Vamos votar. Quando vai ser votado? Tem que votar logo. Depois, conforme as pessoas vão vendo o projeto, aí que se descobre. O projeto não foi lido. Se ele tivesse lido em sessão, a pessoa já fala, opa, foi lido em sessão. O projeto tal foi lido, vou pesquisar. Ele não foi lido. Ele não foi lido em sessão. Esse é o Só para terminar, presidente, rapidinho. Ele não foi lido em sessão. Quando ele não é lido em sessão, o que acontece? As pessoas que estão aqui ficaram sabendo dele hoje. Para mim, não tinha grandes problemas até então. Porque ele não foi lido. Deixa eu só fazer antes que a Alice fale, deixa eu só fazer uma explicação com relação a tal projeto dia 23 e colocado em extraordinária. Entrou dia 23, realmente, como o Carlito falou. Se passasse em comissões, o prazo aumentaria e passaria da data de hoje. E hoje era a data limite para ser votado. Por isso, decidiu se colocar em extraordinária. Realmente entrou dia 23. Como a Silvia falou, a gente até estranha, porque para a gente estava tudo legal, foi tirado a questão de salário, aquelas questões que mexia, justamente porque isso aí pode ser votado depois. O que importa é por conta do dia 1 de outubro, que é a eleição, tem 6 meses antes, tinha que ter feito essa lei, né? Então foi somente por isso. Aí quando você vai pegar, o que a Silvia falou, a gente, então, até... não foi culpa da casa, não culpa do presidente de colocar em extraordinária. Apenas foi colocado porque se fosse para leitura, teria os prazos legais de comissão, né? Passaria pela Comissão de Justiça e Redação e passaria pela Comissão de Assistência Social e Saúde, o que implicaria em levar o tempo mais ainda. Então, por isso que foi colocado em extraordinária. Sobre a prova, depois que a Alice pode falar também, sobre a prova, o que acontece? Tem a lei federal que trata do CONANDA. Aí se você pegar a procuradora nossa, podendo ver também, o artigo 12, aí você vai lá no parágrafo, não está aqui marcado ainda, ela fala que a prova é legal. Para aplicar a prova, precisa de uma lei municipal. E é isso que estamos tratando hoje. Vai ser aplicada a prova porque precisa dessa lei municipal. A lei do que trata do CONANDA é de 2014 e até hoje não foi feita. Está sendo feita agora. Segundo foi falado para a gente, a questão do que a Silvia falou bem aqui, passou pelo Conselho da Criança e Adolescente, passou pela Secretaria de Assistência Social, né, que foi falado, inclusive com o aval do Ministério Público, da doutora Flávia, promotora de justiça, certo? Então é isso que a gente está votando. A prova que só passa a ser legal a prova diante da aprovação dessa lei municipal. Então, é isso. Quanto à sessão extraordinária, foi justamente, estou falando isso porque foi isso que aconteceu, porque não dava tempo de passar pelas comissões. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Alice. Boa tarde a todos que nos acompanham, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste pelas redes sociais. Aqui eu quero deixar aos conselheiros presentes os meus parabéns pelo trabalho. Eu que trabalho na educação há 30 anos, sei o quanto é importante o trabalho de vocês. Já estive em contato com vários conselheiros, porque dentro de uma escola existem diversas situações que a gente precisa muito da parceria. E sou testemunha de quantos conselheiros passaram por diversas gestões e que estavam ali apoiando as necessidades das escolas. Então, eu sei o quanto é importante o papel de um conselheiro. Sou testemunha do quanto os conselheiros são empenhados aqui, né? A gente falou de acompanhar famílias, salvar famílias e muitas vezes salvar vidas. Já passei por situações, Solange está aí, né?
que a gente realmente fica surpreso. Porque por mais que às vezes uma família seja estruturada, só Deus sabe o que se passa dentro de uma casa. E eles vivem diversas situações. Então aqui a Silvia já colocou diversas situações. O que eu gostaria de colocar, repisar, é a questão que já foi falado, né? A lei é de 99, tem uma alteração de 2014 que não se fez. Gente, o nosso papel aqui hoje, nós estaríamos sendo omissos se nós não aprovarmos essa lei e vai mais uma vez ficar atrasado. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem o compromisso de, nesse momento, o problema é atualizar referente a essa lei, como o presidente colocou, tem indicações também, né, da juíza de que seja feita essa avaliação preparatória. Isso não está substituindo a eleição do conselheiro, né? Está trazendo para a eleição pessoas que tenham passado por um processo de formação e uma avaliação eliminatória, tá? Como a Silvia colocou, nós estamos nos comprometendo aqui a formar uma comissão e a acompanhar para que tudo seja feito dentro da legalidade e que nós tenhamos, sim, cada vez mais esse conselho que tem um papel extremamente importante dentro da nossa sociedade na defesa e proteção das crianças e dos adolescentes. Então, que nós possamos acompanhar e garantir, né, que o que está sendo aprovado aqui nessa lei seja para dar mais qualidade e que de maneira nenhuma seja para prejudicar o trabalho que é tão bem feito por esse órgão. Muito obrigada, presidente. O projeto continua em discussão. Sua palavra, senhor presidente. Rado. Senhor presidente, eu queria verificar com o jurídico a viabilidade de estar colocando uma emenda na parte que fala da questão da prova de caráter eliminatório, a possibilidade de colocar de caráter eliminatório, bem como a experiência na parte prática também. Aí depois o jurídico viabiliza se é constitucional ou não. Mas aí diminui muito também as pessoas que vão... Para ficar junto com o caráter eliminatório, para colocar como... Mas quem não tem experiência? Que geralmente, dá licença. Experiência é quem tem vários anos na área também, que sabe trabalhar às vezes mais na prática do que na teoria, entendeu? Na parte de legislação. Hoje tem alunos que faz uma prova, tira 10, mas se você tiver que trabalhar na parte operacional, já não consegue. Queria verificar essa viabilidade. Mas na realidade aí vai pegar os conselheiros, são poucos conselheiros que já passou, quer dizer, praticamente vai pegar 10, 20 pessoas. Experiência em conselho tutelar. Pouca gente, eu acho que é isso, acho que restringe. Você restringe muito a participação das pessoas, nobre vereador. Não precisa ser no conselho, experiência na área. De repente a pessoa trabalhou. Não, fala para esse critério, porque só a parte eliminatória fica muito vago, né? Conrado, pelo jurídico aqui, não pode restringir. Com a palavra, presidente. É ilegal. Eu acho importante entender o seguinte: quando você faz o curso, se você passou na prova, você tem o curso, você vai estar ali dentro, vai estar exercendo aquilo que você já aprendeu. Agora, quando você coloca apenas aqueles que têm conhecimento, você tira um monte de gente fora. Eu acho que o importante é olhar num todo, né? Num todo. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Contrário. Posso justificar, presidente? Pode. É com dor no coração que eu voto contrário, porque eu entendo a necessidade de se reciclar, se reformar a lei. Eu entendo a preocupação
do pessoal que fez a minuta, e eu voto contrário por 2 motivos. Primeiro motivo, porque a minuta do conselho não foi respeitada. Foi se tirado o que queria e colocado o que queria, né? Então, não foi respeitada a decisão do CMDCA. Primeiro ponto. E segundo ponto, porque eu não me sinto à vontade para... A minha ideia inicial que não pode seria não me abster, porque realmente eu não me sinto em condições de avaliar esse projeto, porque chegaram informações para mim hoje que não chegaram antes. E aí, quando eu olho e falo, poxa, não sei se eu tenho condição de avaliar. Então, meu voto é contrário, é com dor no coração, entendendo a necessidade de se rever esse processo eleitoral, mas é com dor no coração porque eu não me sinto capacitada para aprovar por esses 2 motivos. Bom, o projeto foi aprovado com 2 votos contrários. Sem mais projetos? Sem mais projetos. Convoco então as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 3 de abril de 2023, às 19 horas. Não havendo mais matérias, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Obrigado a todos.